no nosso programa de hoje, o de Conversa em Conversa, depois de alguns dias sem fazer um programa inédito, né? E nós estamos no mês de maio. E surgiu, dentro de alguns assuntos rotineiros com a comunidade, abril e maio, temos algumas datas que eu particularmente acho super importante. Eu tenho crianças na idade escolar e sempre rola datas assim como 19 de abril, Dia do Índio, 13 de maio, que hoje não se fala muito dessas datas, até porque nós temos o 20 de novembro e tal. Bom, enfim, surgiram algumas conversas, pessoas me cobrando uma boa para conversar sobre esse assunto. E até eu quero aproveitar também essa deixa para explicar o seguinte: o nosso programa não é um programa de entrevista, eu não sou entrevistador, eu sou um conversador. Por isso mesmo que o nosso programa chama-se De Conversa em Conversa. Na entrevista, a gente gosta de conversar, de bater papo. Aliás, é uma coisa assim que não está muito em moda ultimamente, as pessoas não conversam mais. Agora, eu gosto de conversar com quem entende, conversar com pessoas assim que têm domínio desse assunto, dessa conversa. E hoje eu convidei para falar a respeito desses assuntos, dessas datas, uma professora, ela chama-se Andréia Ferreira Pellegrini, e uma amiga, posso se considerar como amiga, conheci há algum tempo, né? E eu convidei para vir aqui, assim, gentilmente, no nosso programa de Conversa, aqui na TV Osasco, para bater esse papo, trocar essas figurinhas, bater bola aqui com a gente. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bom, Batista? Tudo certo? Tudo ótimo. Obrigada por você ter me convidado. Não precisa brigar, não. Obrigada, e é um prazer estar aqui. Então, você é professor de ensino... De ensino de pré-escolar, que é o que a gente chama hoje de educação infantil. Pré-escolar. Você estava me dizendo nos bastidores, nós conversamos, né, tentando assim bolar alguma, para não ficar pipocando no ar. No pré-escola ainda não se discute muito esse assunto. Lógico, você não vai falar para a criançadinha. Não, na verdade... Mas rola algumas situações? Não, rola? Claro que rola. Nós, por exemplo, ano passado tivemos o caso de uma menina de 6 anos. A mãe cortou o cabelo dela curtinho como um menino. E eu não conhecia essa garota. Luana, uma menina muito bonita. Luana é um nome indígena. Indígena. E essa garota, ela apresentava um comportamento muito agressivo dentro da escola. A primeira vez que eu a vi, eu estava na sala dos professores e a Luana entrou, acho que para falar com algum professor. Quando eu olhei, falei, engraçado. Eu falei, nossa, que criança linda. Eu pensei que era um menino. Aí alguém na sala, uma outra professora, disse, não, Andréa, é uma menina. Uma menina? É. Aí, bom, você conhecendo o histórico da garota, era uma garota agressiva, que apresentava muitas dificuldades dentro da escola, dentro da sala. E aí eu fui saber o histórico dela. Ela era muito maltratada pela mãe. A mãe parece que não aceitava a vinda dessa menina, por isso que cortou o cabelo dela, porque achou que era mais fácil para cuidar. E ela se sentia preterida. Aí quando ela me conheceu, uns dias depois, quando ela me viu indo embora, chegou até mim e falou, escuta, professora, qual que é a tua sala? Você é professora? Eu falei, sou. Você tem carro? Eu falei, tenho. Você é casada? Eu falei, sou. Você tem marido, filhos? E ela ficou, ela assim, desencadeou uma série de perguntas, e isso foi muito interessante, que eu logo matei a charada e falei, entendi por que aquela garota estava dando tanto trabalho. Né? Quer dizer, ela estava dando trabalho porque ela tinha baixa estima, e essa necessidade dela de trabalhar isso não era atendida dentro da escola. Porque, na verdade, as professoras também têm dificuldade de tratar desse assunto. Mas essa menina, assim, a gente percebe claramente, quer dizer, a mãe cortou o cabelo dela, assim, ela não queria aceitar ela como menina, é isso? Acho que ela estava esperando um garoto, a gravidez dela. Eu não sei, não posso aprofundar, não, porque mas a única coisa que eu sei dizer é que ela se sentia mal, ela não gostava de ter o cabelo curto,
E ela adorava passar a mão no meu cabelo. E ela queria ter uma aparência de menina. E não achem vocês que o meu cabelo é sempre esse. Eu tô Mas sempre assim, diferente. ela era branca, ela era negra, era mestiça. Negra como o menininho desse quadro. Desse aqui. É. Bonito esse quadro. Entendeu? Era uma menina muito bonita. Quer dizer, então o problema é maior ainda. Maior era Além dela esse. ter o problema de, quer dizer, sofria discriminação na escola, que sofre. Você quer falar disso? Olha, já teve alguns casos. É que é o seguinte, assim, como na minha apresentação eu falei do 19 de abril que já passou. Eu gostaria de falar, que você falasse primeiro do dia 19 de abril. Aquele Todo Dia Era Dia de Índio, que tem uma música muito bonita do Jorge Ben, que ele fala Todo Dia Era Dia de Índio. Né? Agora nós só temos o dia 19 de abril. Até você está me colocando um assunto bem interessante lá, que não, tudo bem, porque chega no dia 19 de abril, pelo menos as pessoas saem com uma peninha. Eu achei o máximo isso daí, uma peninha. É o seguinte, você chega na terra do índio, invade a terra dele, detona ele pra caramba. É muito interessante porque nós estamos recebendo um papo aqui, né? E é o seguinte, na época, quem que chefiava essas navegações? A igreja. Entendeu? Aí ele colocou lá o padre Anchieta, por exemplo, lá, ajoelhado aos seus pés e dizia que eles não tinham religião, não tinham alma, né? E detonava tudo. Por exemplo, nós estamos na cidade de Osasco, que aqui nós somos as paralelas, né? Temos as grandes estradas, Puera, ali, a Castelo Branco não, é o presidente e tal. Né? O Raposo Tavares, eram os bandeirantes. Esses bandeirantes vieram para cá com os portugueses, né? Financiado pelo Vaticano, já na época já tinha isso. Essa semana a gente estava até conversando. E agora, se dei um dia 19 de abril, como você colocou, coloca a peninha nos caras e está tudo certo. É isso? É isso mesmo. Eu acho que... essa semana estávamos conversando num grupo de amigos e nós estávamos até comentando. Eu fui arrumar o cabelo numa rua de Diadema que chama Felipe Camarão. Aí meu marido, que estava dirigindo, olhou e falou: opa, Felipe Camarão? Esse cara foi um bandido. Aí ele falou: li sobre ele semana passada. Então, quer dizer, nós aqui, quer dizer, os brasileiros acabam reverenciando os bandidos da história. Tá aí. Né? E aí quando você tem um feriado como 20 de novembro, por exemplo, que é o dia do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, da imortalidade de Zumbi dos Palmares, isso que se comemora. As pessoas questionam muito. Questionaram, quer dizer, por que hoje é mais feriado? Um feriado? Mais um feriado? Mas quem é e tal? Não é verdade? Quer dizer, na verdade, aqui a gente comemora ou bota nome de rua de gente que não tem nada a ver com a gente, nem com a nossa cultura e nem com a cultura desse povo. E às vezes até eles arriscam e colocam o nome de alguns grandes heróis, mas também só que não explicam quem é. Eu vou pedir uma pausa para os nossos comerciais, mas eu vou deixar o nome de alguns heróis. Por exemplo, Teodoro Sampaio e André Rebouças. Vocês já passaram para a Avenida Rebouças? Sabe quem é André Rebouças? Não sabe. Nossos comerciais, por favor, assim dizia Flávio Cavalcante. Já volto. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na BEC Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a BEC oferece lanchonete e estacionamento no local. Convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. BEC Academia da Família. Ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família.
Já voltamos. Eu disse, era rapidinho, é rapidinho. Aproveitei até para fazer uma homenagem ao grande Flávio Cavalcante. Aliás, é o seguinte, você gosta de televisão? Eu amo televisão. Tem um programa, tem um programa que pergunta boba também. Mas, ó, a Bandeirantes está com um programa que chama-se A Grande Chance, né? Que é um programa que fez muito sucesso aí com o Flávio Cavalcante. Só que eu parei outro dia, até porque me chamou a atenção. Mas não tem nada a ver. Entendeu? Eu acho que a homenagem ficou apenas no nome. Eu não porque conheço. o programa é completamente diferente. Mas então, André, professora André, estamos aqui recebendo a professora André no nosso programa de Conversa aqui pela TV Osasco. Bom, estávamos falamos no primeiro bloco, sobre 19 de abril, 13 de maio, 20 de novembro e tal. Você tem alguma você já falou assim, mas mais alguma experiência que você teve com alguns alunos? E assim, por exemplo, nós vamos chegar agora no dia 13 de maio, mesmo 20 de novembro. O que os professores, recomenda passar para esses alunos, né, a respeito do 13 de maio? Seguinte, o 13 de maio, a tal da data da abolição, a senhora de Raposo Tavares, a senhora que assinou a lei e tal, né? Porque eu sou do tempo que a escola, e quando chegava 13 de maio, eu tinha que aguentar esse negócio. Ó, Negrão, se não fosse a Princesa Isabel, você estava mal. Então, tem isso ainda? Bom, como eu não sou professora de ensino fundamental e não conheço muito essa vivência, não posso responder para você. Mas na escola você nunca... No ensino fundamental, não. Nunca se deparou com essa situação? Agora, na educação Mas infantil, e na tua época de estudante? Problemas. Na tua época de estudante? Sim, eu posso contar. Aconteceu com você isso? Eu vou muitas vezes. Só que assim, meu pai era filho de italiano e uma mulher negra, e minha mãe era filha de um pai desconhecido que a gente imagina que fosse português, porque o sobrenome é Ferreira, e minha avó, uma mulher negra, cozinheira de uma família de 400 na Avenida Brasil. Via minha mãe e minha tia apenas de 15 em 15 dias. Ali perto daquela igreja Padroeira do Brasil? Exatamente. Foi isso. Então, a minha mãe e minha tia cresceram com uma madrinha. Uhum. E elas cresceram, a minha mãe sempre teve vontade de estudar, sempre quis estudar, hoje ela é psicóloga formada pela USP, eu não tenho esse dado, não dá para afirmar com certeza, mas ela tem 72 anos, vai fazer, então provavelmente foi a primeira psicóloga negra formada pela USP. Pelo menos o professor Eduardo, que é nosso conhecido, ele sempre dizia que tinha lá um quadrinho da minha mãe, porque ela iniciou na faculdade de filosofia, e a faculdade chamava filosofia, né? Então tem lá a formatura, tal, a foto dos formandos daquele ano, e a minha mãe aparece nessa foto como única negra dessa turma toda. E ela sempre quis estudar e estudou. E nós moramos, na minha fase de 7 até 22 anos, moramos num bairro de classe média, onde nós éramos os únicos negros moradores dessa rua, em São Paulo. E as minhas amigas de escola, quando elas iam na minha casa, tinha um cortiço no final da rua, era uma rua de 2 quarteirões. Então, quando elas iam na minha casa, quando chegava perto desse cortiço, elas viravam o corpo. É aqui? Não, não é aqui. Minha casa é mais pra frente, eu morava num sobrado. Então, isso era muito constante. Quer dizer, andar a pé no bairro, sempre tinha alguém que parava e falava assim, escuta, você conhece alguma empregada doméstica? Isso era muito comum. Então, quer dizer, eu vivi dessa forma. Então, o protótipo de homem negro, meu sonho era um rapaz moreno, de cabelos encaracolados. Esse era o homem que eu sonhava pra mim. Então, pra vocês saberem, meu marido é negro, preto. Moreno que você quer falar é o chamado mulato. Moreno branco ou caboclo, né? Do mulato pra cima. Isso, um rapaz claro, com cabelos encaracolados. Esse era o meu sonho de homem. E só aqui existe essa coisa de mulato. Né? Só aqui. Porque, na verdade, isso me afastava um pouco da minha origem. Porque ser negro numa escola onde eu fui única negra nesse período escolar todo, sempre estudando escola estadual, mas escola sempre de brancos, com alunos brancos. Então, eu sempre fui a única negra da sala. E uma coisa que eu me orgulhava é porque eu não chamava Maria, eu chamava Andréa. Então, isso meio que me distanciava um pouco dessa coisa de ser a negra sofredora, porque é isso sempre que as pessoas esperavam de mim.
Então eu dançava balé no período escolar, jogava vôlei e era uma boa jogadora de vôlei no vôlei da escola e etc. E o meu pai sempre nos afastou, a mim e aos meus irmãos, dessa discussão racial. Ele dizia que não existia racismo e que o racismo estava na cabeça da gente. Que a gente tinha que se esforçar, estudar e acabou, e crescer na vida. Era isso que meu pai dizia. Muito embora meu pai e minha mãe se conheceram na Associação Cultural do Negro. Então eles têm uma história por trás aí. Meu pai foi sócio fundador do Aristocrata Clube, que é um clube de negros aqui de São Paulo. Então ele tinha toda essa militância paralela, mas não queria ver a mim nem aos meus irmãos envolvidos nessa discussão. É porque ele sabe que é complicado. Exatamente. Por exemplo, nós estamos aqui debatendo sobre esse assunto. Pode ter certeza que algumas pessoas, alguns telespectadores até vão falar, pô, os caras estão discutindo um assunto ali, assim, e não é bem isso, não é bem por aí. Por isso que eu disse desde o início, eu falo assim, ó, tem aí a data, tá? No currículo escolar, tem 19 de abril, 13 de maio, 20 de novembro. Então é assim. Desculpa te interromper. Só para você. Então vamos lá. E nessa, eu tinha muita vergonha, sempre fui uma aluna eu era uma aluna muito quieta, sempre aluna que senta na primeira carteira e me colocava pouco. E eu só fui entender. E fiz xixi na sala de aula, acho que na 5ª ou 6ª série, fiz xixi na sala de aula. E aí os meninos da sala me apelidaram de Cachoeira do Paulo Afonso. Seu filho já sabia dessa história? Eu não sei se ele sabia. Eu não sei se ele sabia. Como é que é o nome dele mesmo? Casembê. 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 É o Casembê e? O Caiodê. Caiodê. Bom. Então, Bom, isso passou e pronto. Agora, adulta, eu fui entender. Eu assisti uma defesa de tese de uma professora, uma psicóloga. E ela começou a dar os exemplos, exemplos vários de crianças que quando sofrem, quais são os comportamentos das crianças que sofrem discriminação dentro da escola e por quê. E ela deu o exemplo. Aí quando às vezes a criança faz xixi na sala de aula porque tem vergonha. Pronto, vestia carapuça. Aquilo era comigo que ela falava. Então eu comecei a entender, quer dizer, por que eu fiz xixi na sala de aula? Porque realmente eu tinha vergonha de aparecer. Eu não queria aparecer para nada e nem para ninguém. E eu comecei a entender todo esse processo da criança negra que se recolhe dentro da sala, que não se manifesta, que aí depois começa que tem um desenvolvimento muito aquém do esperado, porque, primeiro, que é uma cultura que não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, você abre o livro, o negro sempre aparecia em situação vexatória, sempre aparecia numa situação de dó, sem família, sem casa. E eu não queria me parecer com isso. Eu tenho que te interromper para chamar os comerciais. Assim, só uma deixa. Aquela tal cartilha, eu já citei isso uma vez. Aquela cartilha Caminho Suave, lembra? Você lembra disso? Não, como? Você é mais jovem, você não sabe disso. Aquela cartilha era triste demais. A mesma que aparecia assim o Padre Anchieta e os serviçais chicoteando os índios, né? Que a coisa começou primeiro com os índios. Por isso que eu comecei... Bom... Voltamos já já. Pai bola. Tchau. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na BEC Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a BEC oferece lanchonete e estacionamento no local, convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. BEC Academia da Família, ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite e aos domingos do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir.
já voltamos com o nosso programa de Conversa aqui na TV Osasco, hoje com a professora Andréia Ferreira. Pellegrini. O nome difícil. Esse nome é importado lá, né? É um nome europeu. Kunta Kinte, né? Não é, né? Também. Não, Bom, aí eu vim com os meus filhos. então, aí. mas ó, deixa eu aproveitar, eu dei uma mancada grave. Eu disse no início do nosso programa que esse assunto, na verdade, começou nos corredores das escolas dos meus filhos. Aproveitar para mandar um abraço aí para meus filhos. Eu dificilmente falo deles, viu? Eu aproveitei, embora que você contou essa história muito bonita para os seus, né? Ó, um beijinho do papai para Sara, falar por ordem, ó. Sara, Vitória, Vinícius e Rafael. Então acontece o seguinte, duas das professoras, foi aí onde surgiu a ideia, né? Poxa, a gente, todo ano, a gente quer conversar mais sobre o assunto e fica difícil e tal. E até por uma situação que aconteceu com a minha filha, a Vitória, e também com o Vinícius, que tiveram esses problemas, né? Entendeu? Minha filha tem um cabelão grandão, entendeu? Tá vendo assim os meus cabelos? Como você falou, hoje é mulher, o homem negro, ele pode fazer qualquer coisa no cabelo e tal, né? Eu faço esse negócio. O povo lá não gosta muito não, eu acho bonito. Não sei como é que aparece aí, mas eu acho bonito, entendeu? Para não usar também aquela coisa igual a todo mundo, entendeu? Eu, como um artista que sou artista, gosto de ser diferente, então eu invento umas porcarias e fica desse jeito mesmo. Mas minha filha não. Minha filha com cabelão grandão, né? E ficou um negoção assim, aí ela chegou o dia chorando, pai, o menino falou que o meu cabelo é cabelo de Assolan. E eu dei essa resposta que você falou, é nada, é bonito pra caramba. Cai na testa? Não te atrapalha, não, é bonito demais. Se você quiser, você põe ele pra cima, pra baixo, pro lado, se alisa, põe peruca, né? É essa a história. É isso mesmo. É. Eu acho que o cabelo veio... Menina. Meninas, usem o cabelo que vocês quiserem. Como vocês quiserem. Meninas, mulheres maravilhosas. A gente usa o que a gente quer e o que vale é a atitude que você tem diante da vida. É assim que eu penso. Que bonito. E assim, o professor... aproveitar, se eu terminar o assunto, tá? Falei das professoras. Eu gostaria de oferecer esse programa, a mancada é que eu esqueci o nome das professoras. Eu esqueci, me desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa. A professora do Vinícius, eu sou sincero, esqueci, eu não estava aqui guardado e esqueci. A professora do Vinícius, se eu falar besteira, eu acho que é Kelly, Beth, eu não lembro. Tem a professora da Vitória que é Tieco, da Vitória Limei, Tieco, mas tem a da Sara também. Mas enfim, esse programa é para vocês, tá bom? Lá do e-mail Maomi Sasso, ali na Vilhara, e também para o Max Zendron, ali na Vilhara, na Baixada, ali quase na porta do Bradesco. Esse programa é para vocês que sabem possibilitar essa conversa aí. Continua, professora. Então, e a minha vida foi acontecendo isso, a vida escolar. E esse dia, já agora adulta, quando eu assisti eu acho que eu devia estar com uns 30 anos, uns 30 anos, quando eu vi essa psicóloga defendendo essa tese sobre discriminação e preconceito contra as crianças negras, que caiu minha ficha. E que eu entendi, inclusive, que quando o meu pai me afastava do debate, ele queria me poupar. Porque, de verdade, quando a gente descobre que existe a discriminação racial, que você pode ser maltratado por conta da cor da sua pele, isso dói muito. Dói muito, 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 faz sofrer e faz chorar. Isso aí não pode reagir. Se você reage, ainda fica pior. Quer dizer, você tem que aguentar tudo calado. É verdade. Não é então? Não é mesmo? Não, não é. Não é? Não, não é. A gente... Como é que a gente tem que se comportar nessa situação? Olha, eu vou te dar um exemplo. O ano passado, eu tenho outros 2 filhos. A minha filha foi discriminada dentro da escola. E eu fui lá. Fui conversar com a professora, conversei com a diretora, conversei com a professora de história, que se comprometeu a fazer um trabalho com os alunos do 3º ano colegial. E fez. Então, eu acho que nós, pais, e pais que inclusive temos condições de estar levando essa informação para a escola, a gente precisa colaborar dessa forma. Não brigar e nem ficar calado. Mas a gente precisa levar
que a escola, que os alunos, que os professores têm que tratar com respeito o seu colega negro e tem que respeitar a diversidade. Tem que respeitar o seu colega negro, o seu colega índio, o seu colega japonês, tem que trabalhar com a cultura do negro. Haja vista agora a Lei 10.639, assinada pelo presidente Lula, foi a primeira lei assinada por nosso presidente, foi essa lei que vem obrigar as secretarias de educação a promover cursos aos seus professores para que eles se preparem para ensinar a história da África. Quer dizer, para que eles comprem livros para as suas escolas, para que os professores se preparem para poder enfrentar esse tipo de situação. Porque de verdade, Batista, a gente não aprendeu isso antes. Porque dada essa falsa democracia racial, que somos todos iguais, nós não aprendemos, nem brancos e muito menos negros, como é que a gente reage, se defende diante de uma situação de racismo. Talvez eu não expliquei bem essa questão de reação, né? Mas enfim, vamos falar com quem entende. Assim, a reação porque é o seguinte, porque tem determinadas situações que dá vontade de você reagir, sabe? Reagir assim mesmo e pá, né? Isso, entendi. Né? Imagina se você vai fazer isso, né? Eu estou falando até porque já aconteceu comigo. Isso. E aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai pegar no pescoço. Ah, não pode, porque aí, pô, mas você está falando, mas você está vendo como é que é? Discriminação também vem de vocês e tal. Isso mesmo. Que é a chamada discriminação ao contrário. Então, só que hoje a gente tem um instrumento legal para essa reação. Para isso. E o instrumento legal é a lei. Nós temos a lei. Claro que não é simples. Não funciona muito como as leis aqui são. Ela não funciona, mas o nosso papel é de fazer a denúncia. Por quê? Quanto mais se denunciar, mais os próprios delegados também vão se preparar para receber essa denúncia. Porque se a gente não usar esse instrumento legal para se defender, ele nunca vai existir. Então a gente precisa usar o instrumento legal, as pessoas não podem ter vergonha nem medo de ser testemunha do amigo, do colega, do vizinho, do companheiro ou de qualquer outra situação que você veja uma pessoa sendo discriminada por conta da sua cor e raça. Então não é possível que a gente assista nenhum tipo de situação como essa e fique calado. Então a primeira coisa que uma pessoa deve fazer quando assiste uma situação de discriminação é dizer: eu sou sua testemunha. Pois é. Professora Andréia Ferreira Pellegrini. Infelizmente o nosso tempo já era. Ah, que pena. Para mim tem que ser 1 hora. E a gente convida de novo, quem sabe lá mais próximo a novembro, né? Como é assim, digamos, de praxe, de moda, porque é engraçado que os meios de comunicação só se lembram de tocar nesse assunto próximo às tais datas, né? Eu acho horrível isso. Mas vamos embalo aí, mas vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos deixar no ar, de repente a gente convida mais alguns amigos para a gente trocar ideia a respeito disso. Tudo bem? Eu acho muito importante, Batista, a gente precisa debater, porque quando a gente debate esse assunto, a gente reflete, e às vezes quem está do outro lado pensa, reflete também. Isso. E isso é muito importante. Você quer deixar um telefone para contato? Olha, o meu telefone é 011 9231 1465. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento ou qualquer outra, para um convite, se quiser que eu vá até a escola do seu filho, ou até a sua escola, se você é diretor de uma escola, eu me disponho a isso. Tem muitas escolas que têm essa dificuldade de conversar a respeito desse assunto. Bom, o meu contato é aqui na TV Osasco mesmo, vocês sabem, estou aqui diariamente com o programa de Conversa. Eu agradeço a audiência de todos vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.